Oi, aqui é da Terra de Rudá, eu sou Lígia Franklin de Oliveira. Então, nesse final de ano, o meu desejo está sendo conversar com vocês sobre a energia de Capricórnio. Olá, tudo bem? Oi, 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 gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a energia de Capricórnio, que é regido por Saturno, que é um signo de terra, relacionado com coisas objetivas, mas vamos pensar um pouquinho mais, porque Capricórnio é mais ainda. É o último signo de terra, inclusive. E para a gente lembrar que todos temos Capricórnio e Saturno dentro da nossa psique, não é isso? E o nosso mapa astral vai nos revelar como nos relacionamos com essas forças, né? É isso que o mapa fala, a respeito de todas as outras e de Capricórnio e Saturno também. Nesses dias, pessoal, e no início desse ano, nós temos uma intensificação da energia de Capricórnio, porque a gente está com o Sol, com a Vênus, com Mercúrio e com Plutão em Capricórnio tudo ao mesmo tempo. Então, por isso eu resolvi aproveitar para falar dessa força tão importante, né? Como toda força arquetípica que nos constitui, Capricórnio ela possui diferentes aspectos, né? Essa força. Inclusive aspectos diferentes, luminosos e sombrios, né? E eu escolhi para falar com vocês hoje aqui apenas 3 dos aspectos que eu considero os mais importantes para esse ano de 2023 que vai se iniciar, e que quando a gente conversa a gente torna aquela coisa mais viva dentro da gente, né? Dentro da nossa consciência. Então, a maneira como a gente vive Capricórnio afeta o amor, as relações familiares, o trabalho, a nossa vida toda. E o primeiro aspecto capricorniano-saturnino que eu quero abordar hoje com vocês aqui é a nossa relação com o tempo, que ano que vem isso vai ter que ser mudado. A gente precisa avançar nessa relação com o tempo porque a gente retrocedeu. A gente sabe que na mitologia grega, Saturno é o senhor do tempo, vocês sabem disso também, né? Só estou relembrando. E a gente percebe claramente o quanto o processo civilizatório do ser humano deformou a nossa relação com o tempo. Sendo que nos últimos anos a tecnologia deu uma agravada, uma piorada nisso demais, né? Esse ano mesmo, né, gente, eu não sei vocês, eu olho assim, eu falo, como assim a gente está no final do ano? E assim tem sido, né? Essa sensação de aceleração máxima. Então, há uma necessidade urgente, dentro daquilo que a gente pode chamar de ecologia pessoal, de nos pacificarmos ou repacificarmos com o nosso tempo pessoal. Isso é necessário para a nossa saúde mental, física, em todos os aspectos para o nosso equilíbrio. Um pouco mais de calma para termos um pouco mais de alma, não é isso que diz a linda canção do Lenine? E é isso mesmo. A gente tem que atentar para isso e que essa energia capricorniana, saturnina nos chame e nos dê força para que a gente possa fazer isso. Por quê? A gente tem que reorganizar a nossa relação com o tempo sem esperar que alguém nos dê esse tempo que a gente precisa. Ninguém vai dar, não adianta. Isso faz parte do processo dármico. É bom a gente entender isso, né? Que cada um de nós precisa reaprender a administrar o próprio tempo de acordo com o que realmente tem valor para nós, o que realmente tem valor para você. É assim que a gente vai conseguir conquistar essa liberdade, senão a gente vai ficando cada vez mais escravo, e é visível isso. A gente tem uma tecnologia que é para nos deixar mais livres e acabou nos escravizando mais, não é? Então, quem estabelece as prioridades para ver com o que a gente vai ocupar o nosso tempo é o valor que nós damos às situações e às coisas. É o valor que a gente dá. Aí eu vou dar aquele exemplo que todos nós conhecemos, mas que é bom, né? Se por acaso eu morrer de medo de desagradar, eu vou priorizar o que os outros esperam de mim e eu vou passar por cima de mim, das minhas necessidades, né? E por aí vai. Então, essa mudança, ela vai ter que estar baseada, não tem outra forma, né? Da gente rever o que e a quem a gente está dando valor ou então a gente não está dando o que deveria dar. Isso é prioritário.
Tem ainda, né, pessoal, um outro assunto ligado ao tempo, que volta e meia a gente conversa aqui na Terra de Rudá, no Tornar-se Presente, né, que é a maneira da gente viver, né, a maneira de viver competitiva em vez de cooperativa. Essa maneira de viver competitiva, obviamente, nos pede uma aceleração cada vez maior, porque a gente tem que chegar mais na frente, a gente tem que dar conta de tudo para ficar na frente, né? E para que, na verdade, no fundo? A história do valor que a gente está dando. Qual é o ganho? Qual a perda? A gente ganha o consumo? A gente perde o deguste, o eros, em relação à vida? Então não vai dar para a gente ficar postergando essas reflexões. Mas é bom que a gente faça com aquela alegria de viver, da gente estar se construindo e a gente estar se tornando mais livre, né? Ainda nesse aspecto eu queria conversar com vocês e lembrar o nosso ego, gente. Ele nos faz desistir de investir no autoconhecimento, nos resultados desse autoconhecimento, porque muita gente para no meio do caminho. Começa e daqui a pouco, nunca eu me resolvo, eu nunca fico livre daquelas dificuldades, eu vou deixar isso para lá, isso não adianta nada. E aí, quem está falando isso é o ego, né? Porque lá dentro, a nossa alma possui um tempo próprio, e a gente sabe disso. Só que o ego quer permanecer no comando da alma, sempre. Então, na relação com o tempo, inclui esse tempo do lado de dentro, e a gente tem que estar atento para o nosso ego e falar para ele, calminha aí, rapaz, a gente está trabalhando, estamos em trabalho, e o tempo certo vai chegar. Bom, uma outra qualidade capricorniana é a responsabilidade, né? Que a gente costuma ver responsabilidade como uma coisa chata, opressiva, pesadona, difícil. Bom mesmo a gente ficar leve, sem ter responsabilidade sobre as coisas. Mas na verdade isso acontece, gente, porque a gente confunde a responsabilidade com rigidez e com culpa. Rigidez e culpa, na verdade, são parte das sombras capricornianas também. Tem uma ligação energética. Só que é o aspecto sombrio, né? Alguns dos aspectos sombrios de Capricórnio, né? Que vai, claro, né? Essa coisa da superexigência e da culpa vem de uma superexigência de si e dos outros, por conta do medo de errar, o medo da falta, o medo de não ser amado, como a gente já conversou tantas e tantas vezes. Agora, a gente pode se trabalhar, se dar conta, né, que a gente está sendo levado por esse peso todo, né, dar uma paradinha e viver a responsabilidade como a alegria da gente compartilhar o nosso melhor diante daquilo que nós escolhemos conscientemente ou inconscientemente, porque o que nos acontece é o resultado das nossas escolhas inconscientes. E a gente já sabe disso também aqui na Terra de Urdá, né? Toda hora a gente está falando disso. É a gente viver a alegria, né? A responsabilidade é viver a alegria da gente partilhar o nosso melhor diante daquilo que a gente se comprometeu, né? Sem aquele medo de errar, que também é a sombra lá de Capricórnio e de Saturno. E por que a gente não vai ter medo de errar? Porque a gente já sabe que a gente está sendo sincero nas nossas tentativas de acertar. A gente está ali colocando o nosso melhor. E que a gente também sabe que pode fazer do erro, porque ele pode acontecer um aprendizado, se a gente não tiver medo de se sentir inferiorizado porque errou. Então, o olhar de onde é que está o meu valor? Aí a gente volta para a história do valor aqui, que a gente dá valor lá em cima, né? Então, tudo isso acaba se conectando, sabe? Como se fosse um grande bordado, um grande brocado, né, da nossa própria existência, com a finalidade de nos aquecer e de nos libertar, né? E tudo isso constitui amadurecimento, que é uma super palavra, né? De Capricórnio e de Saturno. Por fim, o terceiro aspecto, tem vários outros aí que depois eu posso ir falando, relacionados a Capricórnio, né, em outros momentos. Mas isso tudo que eu estou falando já é tanto, né, que é bom a gente ir devagar, como o próprio tempo pede, né, hoje em dia.
Então, Capricórnio, ele traz uma coisa super importante, que é o desejo da nossa alma de realizar uma grande obra. Todos nós, a alma de todo mundo tem isso. Não no sentido ambicioso e egóico, né, da vaidade de fazer uma coisa para a gente ser admirado, para todo mundo achar que a gente é o máximo. Mas a alma de cada um de nós, de vocês que estão me ouvindo agora, quem vai ouvir depois, e mesmo quem ouvir, né, passa a vida toda desejando que a gente realize essa grande obra a partir do entendimento que a maior obra de todas é aquela. É nós compartilharmos a integridade do nosso ser em pertencimento. É a gente se construir na vida como indivíduos, pessoas não divididas, e ao mesmo tempo como todo. Somos indivíduos e somos todo, né? Que é esse paradoxo fértil e maravilhoso. No geral, as pessoas, nós todos, a gente tem tendência a ver só um pedaço das coisas. Então a gente só quer ser indivíduo, aí a gente fica egoísta. Ou a gente só quer pertencer ao todo e a gente passa por cima de nós mesmos em função dos outros. Nós somos esse paradoxo. Na verdade, pessoal, o desenvolvimento da nossa consciência tem uma certa relação muito direta com a capacidade que a gente tiver de integrar, de aceitar, de lidar com os paradoxos da vida. O tempo todo é isso e aquilo, não é isso ou aquilo. Isso é super importante, né? Então, em função dessa grande obra, é bom a gente se lembrar que um dos grandes símbolos de Capricórnio é a montanha. A montanha é uma grande obra natural, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu sou encantada pelas montanhas altas, né? Sempre é uma coisa muito inspiradora. Então, há uma potência em sermos montanha, sermos Capricórnio, além das outras forças que nos compõem, é sermos montanha, em termos simbólicos, para assumirmos a consistência serena nossa diante do mundo. A gente olha para uma montanha, tem aquela coisa consistente, forte, serena, cheia de base, né, mas que chega nas alturas. E a gente tem esse ser montanha dentro de cada um de nós. Ao mesmo tempo, ainda vinculado com o símbolo de Capricórnio como montanha, né, há um chamado nessa força capricorniana para a gente subir a montanha que nós somos. E lá de cima, a gente ter 360 graus de visão, não do nosso mundinho pessoal apenas, mas da vida na sua totalidade, né, pessoal? A nossa vida e a de todos os seres, de todos os reinos, que constitui, então, a experiência de pertencimento, né? Da gente se ver pertencendo à totalidade, né? A gente é educado a ver a vida toda fatiada em aspectos desconexos. E se a gente não toma cuidado, vai mantendo isso. É o que o mundo ainda está nesse processo de divisão. Então, esse papo todo é porque a gente também está habituado a viver a energia de Capricórnio e de Saturno nos seus aspectos sombrios. O medo, a culpa, a solidão, a escassez, a velhice triste, né? A restrição, a frieza. E eu estou vindo convidar vocês para junto comigo, porque é isso que eu vou fazer muito esse ano, para que a gente possa aproveitar esse forte estímulo energético de Capricórnio ocorrendo agora, né? Para que a gente possa ficar atento, né? Quando a gente se afasta da realização do melhor de Capricórnio em nós, né? Durante 2023 todo, né? Que a gente fique atento para manifestarmos essa montanha que nós somos. A amizade com o tempo, da gente ficar amigo, companheiro do tempo, e não ver o tempo como inimigo, muito pelo contrário. E a gente desenvolver a responsabilidade de nos prepararmos mais e mais para o amor, né? Para o amor na nossa vida. Porque no fundo, né, gente, de nada adianta todo esse falatório que a gente tem sempre, né? De nada adianta o sucesso no mundo se o amor não for vitorioso, né? Tudo isso é por essa única razão. E especialmente no nosso Brasil de agora, né? Nós temos essa responsabilidade, essa experiência capricorniana que precisa acontecer em nós, para que a gente viva então essa responsabilidade de tornar o amor
vitorioso e maduro aqui no Brasil, né? Para que a vida possa ser potente para todos, para todas as pessoas, os seres, né? E que a gente viva aquilo que eu acho que a natureza essencial do Brasil é de verdade. Esse tamanho geográfico enorme que nós temos não é à toa. Ele é representação, sabe, da nossa potência que ainda não foi vivida como pode, como deve. E não tem garantia nenhuma de que será, a menos que a gente vá fazendo a nossa parte também. Então, eu acho que 2023 é um ano que vai ser regido pela Lua, que rege Câncer, né? Que é o signo oposto a Capricórnio, e nós temos essa força capricorniana que vai nos fazer iniciar o ano, porque eu acho que esse eixo, né, do sensível, do feminino, que é a Lua, que é Câncer, sabe, unido a todo esse aspecto capricorniano, vai dar uma estrutura para que a gente possa avançar nos nossos caminhos pessoais, na nossa realização como pessoa, mas também como participantes desse todo. É isso. Quero agradecer muito a companhia de vocês e desejar que a gente vá se falando ainda, claro, né? Mas já de antemão que 2023 tem essas características que a gente conversou aqui para todos nós, para o mundo inteiro. E qualquer hora a gente volta e vamos continuar no nosso trabalho, batendo os nossos papos, que são sempre, para mim, muito gostosos por aqui. Tá bom, gente? Beijo, beijo, pessoal. Vou voltar aqui pro meu trabalho. Beijo, beijo. Obrigada.